Olá, bom dia. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos falar sobre bissetriz de um ângulo. Então, primeiramente, nós já sabemos que o ângulo é a região formada por duas semirretas. Então, aqui foi dado o ângulo AOB, este ângulo aqui, AOB, e a semirreta que divide o ângulo ao meio é chamada de bissetriz. Então, por exemplo, se dissermos que esse ângulo AOB é igual a 60 graus, e eu quero saber qual é a medida desse ângulo menorzinho aqui, que eu vou chamar de COB. Então, o ângulo COB será a metade do ângulo maior, porque a bissetriz dividiu o ângulo ao meio. Então, o que eu tenho aqui? A metade desse ângulo. A metade de 60, perdão, 30 graus. Tudo bem? Então, bissetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, se foi dado um ângulo de 60 graus, quando eu traço a bissetriz, cada um dos outros dois ângulos terão 30 graus. Aí nós temos o seguinte: se, por exemplo, o ângulo dado fosse de 45 graus e não 60, então esse ângulo maior, AOB, é igual a 45 graus e não 60. O que nós temos? Para saber a medida da metade do ângulo, que é COB, eu tenho que pegar 45 graus e dividir por 2. Então, nós sabemos que para efetuar a divisão de graus, a gente não pode utilizar número decimal. Então, eu tenho 45 graus dividido por 2. Vou pensar em 45 dividido para 2. 45 dividido para 2 vai dar 22 graus. 22 graus vezes 2 vai dar 44 graus. Quando eu subtraio, me sobra 1 grau. E a metade de 1 grau, quanto é? Nós sabemos que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, ao invés de 1 grau, eu vou dividir 60 minutos. 60 dividido para 2 são 30. Então, eu venho aqui, escrevo a minha resposta, vou dar uma apagadinha aqui no meu ângulo. 30 minutos. Uma aspa representa minutos, duas aspas segundo e assim por diante. Então, 45 graus dividido por 2 é igual a 22 graus e 30 minutos. Então, se tivesse pedido a medida do ângulo COB, que é a metade do ângulo de 45 graus, seria 22 graus e 30 minutos, ok? Agora, um outro exemplo. Vou apagar aqui. Um outro exemplo para vocês. Então, vou desenhar um outro ângulo. Então, tenho a bissetriz, que é a reta que vai dividir esse ângulo ao meio. Desenhei ela em vermelho. E aí, eu tenho o seguinte: o ângulo de cima, eu vou dizer que vale 2x. E o ângulo da parte de baixo, eu vou dizer que vale 50 graus. Aí, eu quero saber qual é o valor desse x. Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a bissetriz é a reta que divide o ângulo ao meio. Então, este ângulo que eu tenho aqui em cima é igual ao ângulo que eu tenho aqui embaixo. Então, eu vou dizer que o ângulo que mede 2x é igual ao ângulo que mede 50 graus. Feito isso, nós temos uma equação do primeiro grau. A partir daí, nós vamos resolver a nossa equação. Então, eu vou manter a minha letra x no primeiro membro, sinal de igual, 50 graus dividido por
2. Se está multiplicando, eu passo para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a 50 graus dividido para 2, logo, x é igual a 25 graus. Então, eu tenho que lembrar que um ângulo é igual ao outro. Venho aqui e formo a minha equação. O ângulo de cima é igual ao ângulo que está embaixo, beleza? Resolva a equação para encontrar o valor de x. Um outro exemplo que eu vou estar colocando para vocês é o seguinte. Então, vamos lá. Tenho aqui também um ângulo dado. Observem que esse ângulo é um pouquinho maior. Tenho aqui a minha bissetriz, a reta que dividiu o ângulo ao meio. Então, o ângulo que eu tenho aqui embaixo é exatamente igual ao ângulo que eu tiver aqui em cima. Se eu disser que o ângulo de cima vale, deixa eu ver, 5x mais 10 graus, e o ângulo de baixo mede 60 graus, a ideia é a mesma do item anterior. O que nós temos? Que o ângulo de cima é igual ao ângulo de baixo. Então, a gente vai escrever a equação. O ângulo que está em cima é 5x mais 10 graus, é igual ao ângulo que está embaixo, que é 60 graus. Então, o que eu tenho agora? De novo, uma equação do primeiro grau. Então, o que nós faremos? Nós vamos separar os termos dessa equação. Os termos que contêm letras ficam no primeiro membro, mantemos o sinal de igual e somente os números que são chamados de termos independentes, a gente mantém no segundo membro. Então, vai ficar 5x no primeiro membro, sinal de igual, o número que já está no segundo membro, que é os 60 graus. O 10 graus está somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. Nós estamos trabalhando com operação inversa. Contrário de somar, subtrair. Mantenho 5x e vou efetuar a operação indicada no segundo membro. 60 menos 50. Ou, perdão, 60 menos 10. Então, 60 graus menos 10 graus é igual a 50 graus. Feito isto, se 5x é igual a 50 graus, quanto será que vale apenas um x? Então, eu tenho que dividir o 50 pelo número que está na frente do x, que nesse caso é 5. Então, x é igual a 50 graus dividido para 5. Logo, o meu x é igual a 50 dividido por 5. Quanto é 50 dividido por 5? Isso mesmo, 10. Então, eu coloco 10 graus. Então, neste caso, o meu x é igual a 10 graus. Beleza? Feito isto, vocês vão desenvolver as atividades propostas na aula de hoje, ok? Beijos, até a próxima aula.